Esse é um grupo dedicado à memória e à consciência viva, consciência presente em nossas vidas. A motivação para a criação do grupo surgiu das reflexões em torno dessa própria atuação sutil que ele passou a desempenhar depois que ele perdeu assim a consciência do plano físico, vamos dizer assim, né? Então, os nossos encontros são às quartas, de 7 às 8, e como acontece em eventos dessa natureza, o grupo é aberto, ele só exige o compromisso com assiduidade, pontualidade e espírito de cooperação. E geralmente a gente abre com uma pequena prática, uma meditação, e faz uma introdução, da obra de Francisco mesmo, e depois, então, a gente fala um pouquinho. Pelo adiantado da hora, como a gente tem visita aqui hoje, e eu queria fazer uma coisinha diferente, eu queria pedir primeiro para a Maria Floresta e para o professor Rico, se possível, fecharem o microfone, para evitar ruído, e se for muito longo, a gente muda o projeto, de repente. Eu tenho 30 minutos de músicas selecionadas de Francisco, que eu queria aproveitar para passar, para criar o clima da presença de Francisco hoje. Se for demais, a gente diminui um pouquinho, vai na intuição, a pessoa levanta a mão, se estiver achando que é demais, eu vejo daqui, porque em seguida ao vídeo, a gente passa a palavra para o Daniel, que ficou 1 mês e 4 meses, 1 ano e 4 meses na Fazenda, convivendo no dia a dia, muito próximo de Francisco, e tem muito a compartilhar. Então, eu não quero me alongar, nem fazer abertura normal, porque a abertura já são os próprios mantras que Francisco vai contar. E esses mantras foram selecionados como pano de fundo de uma apresentação que eu fiz na Grande Síntese, por ocasião do primeiro congresso da Universidade do Coração. Como vai haver o segundo, então, de repente, até essa apresentação é um motivo para se voltar a refletir sobre isso. E pensando no professor Rito, que estava entendendo o Mahabharata no contexto do Shuddha Dharma, vale dizer que essa apresentação foi sobre isso. É dizer isso, que o Mahabharata é a manifestação do Shuddha Dharma, né? É todo o histórico do Shuddha Dharma. Até que na Gita você apresenta o Krishna Dharma, que é ele mesmo, Krishna Dharma, ou Shuddha Dharma, que é o que Krishna revela na Gita, e como a gente viu, ele revela. Mas quem vai viver isso na sua plenitude depois é o exemplo de Jesus, quando ele começa a preparar as pessoas para viver o Shuddha Dharma. Essa é a nossa experiência. Para quem quiser acompanhar o vídeo, ele é muito cansativo a leitura, vale para estudo depois, porque ele é muito completo. E para referência, se alguém quiser, claro, a gente pode discutir junto. Mas só de bater, enquanto está vendo a música, vão passando algumas coisinhas. Vale a pena a gente acompanhar pelo computador, se possível, que é melhor. E eu lembro que no minuto 7 tem uma imagem do filme do Mahabharata, então que eu recomendo para o professor Rito, que ele estava interessado nesse tema. Então, para não me alongar mais, eu vou começar direto com a apresentação, e se tiver muito longo, alguém já levanta a mão e a gente para próximo do final. De qualquer maneira, para quem quiser isso, basta entrar no livro blog, lá no pé da página está disponibilizado esse PowerPoint com essa seleção de músicas e vai passando o PowerPoint que eu apresentei no primeiro congresso. Que é uma boa a gente saber que houve o primeiro congresso, quem vai participar do segundo, de alguma maneira já amarra com o que aconteceu no primeiro também. Então, eu vou compartilhar a tela e o áudio. E vai passar, então, o vídeo aí. Só vou pedir para que alguém dê um positivo quando estiver, se estiver ouvindo e o som estiver bom, né? E aí a gente começa, tá? Então, o som demora um pouco para entrar, mas eu já vou perceber. Eu aviso quando entrar, vocês me avisam se estão ouvindo. Asoshianamva Soshastua Pragnavadamicha Brachase Gatasuna Somicha Nanushoshanti Panditaha
tastua Kachilamidam vashime samupastitam Anariustam aswagyam agirtikaram arjuna Galibhyam asmagamaha Parthanaitai upapadiate Kishudram hidram yurbalyam Tyaktotishita parantapa Sarvam guhyatimam Uaha srine paramam vacha Ishitoze midritamiti Tato vakshyamite hitam Swaram sarvam bhutanam hidriche Arjuna distitati Brahmaye sarvam bhutani Yantra hudani mayaya Tamivacharanam gacha Sarva bhavena bharata Tat prasad param shakti stanam prapsyazi shashvatam Sarva dharmam parityava mamekam sharanam vraya Ahantua sarva pabebhyo mokshyami Tu te afliges, ó Arjuna, por aqueles que não lhe merecem, e no entanto pronuncias palavras de sabedoria. Os sábios não se lamentam pelos ignorantes, e nem pelos doutos se regozijam. Ó Arjuna, por que te deixas dominar por esta confusão promovida pela falta de equanimidade? Este transtorno é contrário ao espiritual e frustrará a elevada finalidade, tendendo a obstaculizar a beatitude. Ó Partha, não cedas à inação, isto não é digno de ti, ó tu conquistador. Rechaça este deprimente desalento mental e empreende a elevada ação. Escuta meu supremo conselho, revelador do profundo mistério branco. Tu és eternamente amado por mim e, como tal, falo para a tua felicidade espiritual. Ó Arjuna, Supremo Senhor, reside centralmente em todos os seres, impulsionando-os à realização na roda evolucionária por meio de sua chave. Busca-o sempre, ó Bharata, como a universal imanência, e por tua graça obterás a suprema paz e a eterna realização. Sintetizando nele todos os evolutivos dharmas, busca o único Brahma e sua suprema chave. Eu, como o Ikshara, o Atma que reside no coração, liberar-te-ei de todos os pecados. Não sucumbas, ó Arjuna, pela tristeza. agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Narayana, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Narayana, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Naradev, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Naradev, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Yoga Dev, eu agradeço, eu agradeço. Eu
agradeço, eu agradeço a Mitra Devi, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Shuddha Vignana Shuddha Jyoti Swarupina Shuddha Sattva Mandalastam Swarantam Sanatana Yoga Devi Mahadevi Sarva Shakti Swarupini Prapadya Loka Kaikariya Sidaye Brahma Bhuti Upase Shuddha Vignana Shuddha Jyoti Swarupina Shuddha Sattva Mandalastam Swarantam Sanatana Yoga Devi Mahadevi Sarva Shakti Swarupini Prapadya Loka Kaikariya Sidaye Brahma Bhuti Aqui dentro de mim tem um luar e uma manhã que anseia por alvorecer. Creio que o segredo é cavalgar ventre da noite sem medo de me perder, enquanto o meu coração pulsar, enquanto em minhas veias o sangue correr, o que o suor e a lágrima puder lavar não morrerá sujo antes do amanhecer. Viva a oração dos matagais na floresta virgem do meu ser.
Bem-aventurados os temporais que meu coração rasgará para não permanecer. Viva a ansiedade das marés no oceano virgem do meu ser. Bem-aventurados vendavais que meu coração rasgará para não permanecer. É feito sol gerando luar, é feito chuva fecundando o chão, que tudo que é maldito por malditos lábios renascerá bendito sob as asas do amor. Viva a claridade do amor que fecunda a terra virgem do meu ser. Bem-aventurada emoção que meu coração sentirá para ir permanecer, que meu coração sentirá para ir permanecer. Nascendo amor, doce é saber que não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa é luz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de toda a criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Asoshianamva Soshashtua Pragnavadamicha Brachase
Gata sunagata somicha nanushoshanti panditaha. Utastua tachilamidam vashime samupastitam anariustam aswagyam agirtikaram ajuna. Galibya masmagamaha Varta naitayu papadiate Kishudram hidram yurbalyam Tyaktotishita parantapa Saruam guhyatimam Uvaha srine paramam vacha Ishitozimidritamiti Tato vakshyamite hitam Swaram sarvam bhutanam hidrishe Arjuna distitati Brahmaye sarvam bhutani Yantra hudani mayaya Tame vacharanam gacha Sarva bhavena bharata Tat prasad param shakti stanam prapsyazi shashvatam Sarvadharmam parityava mamekam sharanam vraya Ahantua sarvapa bebyo mokshyami Tu te afliges, ó Arjuna, por aqueles que não lhe merecem. E, no entanto, pronuncias palavras de sabedoria. Os sábios não se lamentam pelos ignorantes, e nem pelos doutos se regozijam. Ó Arjuna, por que te deixas dominar por esta confusão promovida pela falta de equanimidade? Este transtorno é contrário ao espiritual e frustrará a elevada finalidade, tendendo a obstaculizar a beatitude. Ó Partha, não cedas à inação. Isto não é digno de ti, ó tu conquistador. Rechaça este deprimente desalento mental e empreende a elevada ação. Escuta meu supremo conselho, revelador do profundo mistério brahmano. Tu és eternamente amado por mim e, como tal, falo para a tua felicidade espiritual. Ó Arjuna, o Supremo Senhor reside centralmente em todos os seres, impulsionando-os à realização na roda evolucionária por meio de sua chave. Busca-o sempre, ó Bharata, como a universal imanência, e por tua graça obterás a suprema paz e a eterna realização. Sintetizando nele todos os evolutivos dharmas, busca o único Brahma e sua suprema chakra. Eu, como o Ikshara, o Atma que reside no coração, liberar-te-ei de todos os pecados. Não sucumbas, ó Arjuna, pela tristeza. A Edileia, tá? Então, boa noite, Edileia. Que bom te ver aqui também, irmã. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu parei assim um pouquinho antes, porque a gente já tem uma ideia. Depois, quem quiser, pode ver o resto lá no livro blog. E hoje eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um pouco diferente. Queria aproveitar a presença com a gente de um membro interno do Shuddha Sabha Atma, da comunidade da Grande Síntese, que é o Daniel. Então eu queria dar a oportunidade para ele de falar um pouquinho,
depois cada um de nós, assim, fazer um comentário que quiser, ou fazer uma pergunta, ou colocar alguma coisa nesse contexto. Mas talvez o Daniel quisesse se apresentar. Não sei se você quer falar alguma coisa, Daniel. Namastê a todos. Eu estou aberto a o que tiver que falar. Estou dentro da minha capacidade, da minha parca compreensão. Posso falar, sim, posso compartilhar. Se tiver alguma orientação, alguma pergunta. A apresentação que eu posso fazer sobre mim é simples. Sou Daniel, passei uma temporada de 1 ano e 3 meses agora, recentemente lá na Fazenda, né? Peguei alguns dos últimos meses ao lado do mestre, antes dele começar a adoecer e se afastar, né? E começar os tratamentos todos, até que agora o contato é só pela internet, como ele mesmo nos ensinou e tanto nos estimulou a desenvolver em nós mesmos. Então, tive essa oportunidade, essa graça de Deus, de poder passar um pouquinho desse tempo lá na fazenda, me aprofundando, né, ao lado de Francisco, como a gente chama ele agora, Pai Francisco, que ele é verdadeiramente um pai para todos nós, né? Uma pessoa que se preocupa tanto por nós, pela nossa vida, de uma forma tão impressionante que eu acho que realmente a designação ideal é essa mesmo, é um pai, né? Aquele que zela por nós, que cuida, que se preocupa e que orienta, ao mesmo tempo com austeridade e firmeza, mas um amor e uma bondade infinita. Então, acho que é isso. De mim mesmo, eu acho que não tenho muito para falar, não faço questão, não. Acho que ficar falando sobre passado, sobre formação, sobre títulos, isso eu vejo cada vez mais, mais profundamente que isso não importa de nada. O que eu fiz, que eu me formei, quem eu fui, porque quem eu sou mesmo, eu sou o que eu sou agora, né? Sou um espírito em evolução, uma pessoa cheia de falhas, cheia de faltas, mas buscando me aperfeiçoar, buscando aprender e desbravar um pouco mais desse caminho, que é um caminho que não é fácil, mas é um caminho que ele é cheio de mistérios e de graças, né? E de benesses, que à medida que a gente vai adentrando nele, a gente vai vendo que as dificuldades são compensadas pelas recompensas, né? Então, é um equilíbrio que vai se desenvolvendo. A gente vai cada vez mais se afrontando com nós mesmos, né, com as nossas faltas, com as nossas falhas, mas a compreensão de Deus também vai crescendo, a devoção vai crescendo e o amor vai se desenvolvendo. Então esse equilíbrio vai se mantendo cada vez maior, né? À medida que a gente se aprofunda nesse autoconhecimento, a gente também se aprofunda nesse conhecimento do que é a vida verdadeiramente, né? Do que é o sagrado, do que é Deus, né? Porque essa vida do mundo que a gente vive não é difícil de observar que é uma vida vazia, né? Uma vida sem sentido. Viver, nascer, morrer, ter filhos, trabalhar, não leva a nada. Então, eu acho que é isso, né? Minha história é essa. Passei uma temporada ao lado do Francisco, do Pai Francisco, do nosso mestre. Aprendi um pouquinho de nada, quase nada, mínimo do mínimo, mas só esse pouco, já, graças a Deus, já foi o suficiente para despertar um pouquinho mais na minha consciência e fazer querer um pouco mais e continuar nesse caminho, perseverar e buscar, né? Acho que é isso. Te agradeço. Oh, desculpa. Pode concluir, Daniel.
Não, só isso mesmo. Se tiver alguma orientação assim, eu posso compartilhar, né, alguma coisa. Agradeço muito sua fala, Daniel, sobre essa experiência sua, né? E eu tenho certeza que os irmãos Cristina, o professor Rito, Edileia, Maria Floresta, cada um deles talvez tenha assim alguma pergunta para você. Eu acho que quem quiser falar é só se manifestar. É a Cristina que levantou a mão, é isso? Tá sem som, Cristina. Ô, Rubens, não, eu falei isso mesmo. Talvez os irmãos tenham alguma pergunta para ele. Eu tenho, mas eu espero a minha vez de falar. Pode perguntar alguém aí primeiro, ok? Pode ir, Cristina. Você já começou, pode ir. Ah, então tá ok. Então, Daniel, eu não o conheço pessoalmente, mas eu estive lá na Grande Síntese e vi uma foto sua muito linda, sabe? Que me tocou profundamente. Uma foto da sua consagração. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, está ótimo. Foi muito bonita a foto, como se o mestre, não só o nosso mestre, né? Aqui da Terra, o mestre Francisco, como se os mestres mesmo da divina hierarquia os estivesse protegendo ali, né? Estivesse literalmente presente na sua consagração. Eu fiquei muito tocada com aquela foto, mas a minha pergunta é outra, além dessa, se você me permite. Então, uma vez eu estava numa vivência lá e o pessoal começou a comentar a respeito daquela caminhada de 130 quilômetros da fazenda, aliás, acho que da Grande Síntese, né, de Aracaju até na fazenda. E se você pudesse falar um pouquinho dessa experiência para a gente, eu agradeceria. Namastê. Então, essa caminhada é uma coisa assim, até difícil de falar, né? Porque foram tantos momentos, foram tantas coisas. E resumir assim, eu acho que eu não saberia como resumir bem assim. Eu posso tentar aqui me esforçar, mas basicamente assim, isso foi uma coisa que já me veio de antes, assim, né? Essa vontade de fazer essa caminhada, desde quando eu decidi, né, ir para a fazenda, passar uma temporada lá, me veio assim essa ideia, essa intuição, que certamente não foi uma intuição que veio de mim, né? Foi um toque, né, do mestre, meu anjo da guarda, meu guru, não sei como definir isso, mas alguém que incutiu essa ideia na minha cabeça e que inicialmente quando eu me vi assim com essa possibilidade era algo que eu temia, né? Eu tinha medo, eu ficava imaginando, caramba, e caminhando do prédio para a fazenda, 130 quilômetros, como é isso, né? E quando veio a mim essa ideia, essa intuição, era que eu deveria ir sem nada. Eu deveria ir sem absolutamente nada, só com a minha identidade no bolso. E sair e me entregar. Entregar a Deus, porque existe um conceito que a gente sabe que é o conceito da providência divina, né? Que nada nos faltará, de que nós somos amparados, né? De que nossos guias, nossos gurus espirituais nos acompanham e para eles tocarem o coração de alguém para nos oferecer uma água, nos oferecer um lugar para dormir, nos oferecer, enfim, tantas coisas que são básicas para a nossa sobrevivência, né, para o nosso sucesso da caminhada. Para os grandes isso não é nada, né? O esforço despendido para isso não é nenhum. Então me veio essa inspiração de fazer essa caminhada assim, sem nada, e só com a identidade no bolso. Isso eu diria assim, talvez uns 3 meses, 4 meses antes de realmente ir para a fazenda. Então eu iniciei dentro de mim esse processo interno, assim, de trabalho, né? De trabalhar dentro de mim os medos, né? De trabalhar essa questão de me entregar mesmo, né? Porque a gente sabe que a entrega a Deus, né? A entrega
a entrega incondicional, né? Enfim, esse caminho ele depende disso, né? Ele exige que a gente se entregue, né? Esse é um conceito chave, assim, né, da nossa instituição, né, do Estudo da Dharma. A gente vê muito isso nos escritos. E em outros escritos também, né? Eu lembro uma vez que eu li no livrinho da Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, que foi até uma passagem que me inspirou bastante, que ela dizia que a audácia é uma chave assim importante, né, para quem busca esse caminho, para quem busca adentrar esse caminho. Que a audácia ela é a chave ardente para o coração, né? Que quanto mais se ousar, mais se obterá. E que o medo ele é justamente aquilo que atravanca, né? Que faz a gente estagnar no processo e faz com que a gente bloqueie, né? Esse fluxo divino, né? Esse fluxo da abundância de Deus, porque Deus é a abundância, né? Somos nós que somos limitados, nossa mente que nos limita. Então ela tem uma passagemzinha que ela aprofunda um pouco nisso, assim, que eu achei muito bonita, assim, me tocou muito. Ela trazendo essa questão da audácia, né, da ousadia, né, de você se entregar e confiar em Deus. Então quando me veio essa inspiração inicialmente era algo que eu temia, assim, porque eu não sabia como é que vai ser, né, eu não sei o caminho, eu não conheço ninguém lá, eu nunca fiz essa caminhada. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que tinham feito essa caminhada antes, mas eram caminhadas que tinham assim um roteiro, né? Tinham uma parada certa, né? No hotel, ou então algum conhecido, era uma coisa assim mais programada. Apesar de que em um dos dias tinham pessoas que eu já tinha ouvido falar que dormiam na rua mesmo, né? Por não ter assim um lugar muito certo, né? Porque geralmente as pessoas faziam em 3 noites, né? 2 noites paravam em hotel, em pousada, e uma das noites era realmente difícil de achar, paravam às vezes na rua, né? Acontecia isso. Então eu ficava pensando como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Mas dentro de mim isso era uma coisa que, apesar de parecer assim, uma coisa que dificultaria, né? Que esse medo, né? Esse questionamento, dentro de mim era algo que me motivava, né? Porque eu acho que esse sentimento é um sentimento bom, assim, de você ter essa incerteza, né? Isso é uma coisa que o Francisco até falava, né? E a gente tem que aprender a viver na incerteza, né? A buscar a segurança na incerteza. E o caminho é esse, né? O caminho espiritual ele é por essa via, né? É viver certo na incerteza, né? Seguro na insegurança. Então, dentro de mim, isso era uma coisa que me motivava, né? Saber, caramba, como é que vai ser? Qual o caminho? Como é que isso vai se resolver? Eu sei que isso vai se resolver, porque Deus está comigo, né? Isso não foi uma coisa que veio de mim, então vai dar certo. Então, internamente eu tinha essa confiança de que ia dar certo, mas a minha mente ali, com todas as suas aquelas maquinações, aqueles pensamentos que me faziam duvidar, né, me faziam, né, ter medo, pensar e tal. Então, durante esse processo, esses meses, foi um trabalho assim interno para me preparar para isso. Aí eu até assim comecei a fazer uma corrida, né? Então, 3 vezes por semana eu corria na rua, né? Para poder estar bem fisicamente, né? E sempre que eu corria entoando assim uns mantras, fazendo umas orações, para que eu já pudesse ir me trabalhando assim internamente para aquele momento, né? Que seria um momento de, de provação, né? Um momento de teste. Então, durante esses meses eu fui me preparando, assim, silenciosamente, ninguém ficou sabendo de nada, né? Nem meus pais, né? Meu pai que está aqui atrás participando da reunião também, ouvindo, né? Minha mãe também não ficou sabendo de nada, nem Francisco, nada, ninguém. Nem avisei Francisco que eu ia fazer isso. Era uma coisa que estava dentro de mim ali sendo amadurecida e eu estava esperando o momento chegar para poder estar preparado para ele, mas sem buscar compartilhar isso com ninguém, falar isso com ninguém, porque a gente sabe que a interferência externa, muitas vezes, ela pode atrapalhar, né? Porque as pessoas vão falar assim, ah, você é doido, você vai fazer isso mesmo, pra quê? Vai de ônibus, pega carona, vai de táxi, que absurdo, não vai dar certo. Então, só essas falas. E às vezes nem mesmo as falas, mas os pensamentos, né? As energias que são emitidas pelos pensamentos, eles atrapalham.
Então, como eu sabia que isso era uma coisa que veio de dentro, era uma coisa que era necessária, que eu gostaria de colocar à prova e vivenciar, eu mesmo assim, me mantive em silêncio, né? E parti. E aí, para encurtar a história, né? Chegando lá em Aracaju, a aprovação já começou logo no início, né? Porque quando eu cheguei no prédio, o pessoal falou: você vai como? Para Aracaju, para fazenda, não sei o que, quer carona? Eu falei: não, não precisa de carona, não precisa de nada, que eu vou caminhando. Aí uma das pessoas lá, né? Uma das pessoas, assim, dos dirigentes responsáveis, já falou: pô, você vai caminhando, mas vai de bicicleta, né? Pelo menos pela primeira vez, para você conhecer o caminho e tudo mais, né? Porque a caminhada não é fácil, a caminhada é difícil. Eu falei: não, eu vou caminhando. Aí acabou que em pouco tempo a notícia se espalhou lá pelo prédio, né? E aí perguntaram: mas você vai caminhar, você vai com o quê? Você vai levar o quê? Tem bota, tem chapéu, tem isso, tem aquilo? Eu falei: não, não tenho nada. E aí começou esse murmurar ali no prédio, as pessoas começaram a falar uma para as outras, né? Aí eu sei que eu cheguei num dia, eu ia caminhar no dia seguinte. Eu cheguei logo depois, assim, quando eu cheguei, já apareceu gente com um saquinho de castanha que me deu, o outro apareceu com um chapéu, o outro apareceu com uma mochila, e cada um foi me dando uma coisa, assim, para caminhada. Aí eu lembro que antes de começar a caminhada, eu tô falando isso porque eu acho que a preparação foi uma coisa, assim, muito profunda, assim, né? Antes de começar na caminhada em si. Mas essa preparação, esse processo interno, eu acho que foi talvez um dos momentos mais profundos, assim, né? De sentimentos e de emoções e de provações mesmo internas, né? Além da caminhada em si. Então eu sei que num dia anterior, assim, eu tava assim, tinha tudo ali, né? Eu tava preparado para caminhar sem nada, mas eu me vi com tudo. E eu lembro que eu até fiquei na dúvida, assim, no dia anterior, eu falei: caramba, será que eu vou sem dinheiro mesmo, sem celular? Quando eu já vim para a fazenda, eu já me propus a deletar o meu WhatsApp, né? Deletar as redes sociais, Facebook, porque eu já estava reconhecendo que aquilo era uma coisa que não era uma coisa totalmente saudável, que tinha uma coisa que precisava ser melhor refletida, observava em cima daquilo, em cima daquele uso que as pessoas fazem, né, dos vícios que as pessoas se metem nisso tudo. Então, toda essa questão já de celular era uma coisa que eu já vinha assim refletindo bastante. Então, quando eu fui para a fazenda, eu deletei as redes sociais, WhatsApp e Facebook, me libertei dessas redes sociais. E então já não tinha assim essa coisa do celular, e eu falei: não, vou sem celular, isso está resolvido. Agora, e sem dinheiro, como é que vai ser? Será que eu levo um dinheirinho pelo menos, uma reserva? Vai que acontece alguma coisa e tal. Eu falei: não, vou sem dinheiro. Só que aí depois eu comecei a refletir, porque foi a inspiração inicial, né? A intuição inicial foi essa, né? E sem nada, só com a identidade no bolso, caso eu morresse no meio do caminho, para poder saberem quem eu era. Mas aí eu comecei a duvidar disso, né? Será que é isso mesmo? Será que isso está certo? Devido àquele monte de pessoas perguntando aquela coisa, né? As pessoas dando as coisas. Eu comecei a duvidar de mim mesmo. Mas eu falei: não, eu vou sem celular e sem dinheiro. Mas eu vou aceitar o que as pessoas me deram de presente, né? Então me deram lá água, acho que uns meio quilo de amendoim, meio quilo de castanha, uns pacotinhos de amendoim de castanha, é, um chapéu, né, para o sol, uma camisa de manga comprida também para o sol. E acho que foi isso, basicamente, assim, um material básico, assim, de sobrevivência, né, vamos dizer. Aí eu falei: não, tá bom. Então, ao invés de ir sem nada, eu vou aceitar essas coisas, vou com a mochilinha, levei também o Bhagavad Gita, né, e o Evangelho na mochila, para eventualmente ler alguma passagem no meio do caminho, né. E aí assim eu fiz. Saí de manhã no dia seguinte, acordei, falei com as pessoas que eu ia caminhando mesmo, e aí foi até uma coisa bonita, assim, porque as pessoas que estavam ali, eu saí era mais ou menos umas 5 horas da manhã, as pessoas que estavam lá no prédio se juntaram, assim, né, uns 4, 5 pessoas, fizeram uma oração, uma coisa bem forte, bem bonita, me encheu, assim, de ânimo, né, de energia, né, emocionante, e aí parti para caminhar, e aí assim eu fui, né, caminhando a passos firmes, né, com
abastecido, de certa forma, pensando se o que eu tinha feito seria correto ou não, mas uma vez que eu adentrei nessa caminhada, pronto, agora que eu decidi, eu fui. E aí fui. Então, o primeiro dia de caminhada foram, assim, mais ou menos umas 10 horas caminhando, e eu não sabia onde eu ia parar, não sabia, não tinha exatamente o roteiro. O que eu tinha feito no dia anterior era perguntado para uma pessoa que fez a caminhada qual eram, assim, algumas referências, né, qual o caminho que ele tinha pegado, algumas referências. Então, tinha anotado no papelzinho, assim, o nome de umas 4 ou 5 povoados, que eram lugares para eu, né, perguntar, né, para me situar um pouco. Porque tem vários caminhos que você poderia fazer, né, pela estrada, pela praia, por uma outra estrada. Então, eu perguntei a uma pessoa e peguei o nome de alguns povoados de referência. E aí fui caminhando, né? O primeiro dia seriam mais ou menos mais ou menos umas 10 horas. Aí no meio do caminho, o pé começou a doer, né? Porque a bota, né? O atrito do pé com a bota, ele vai criando ali um machucado, né? Então, logo mais ou menos, sei lá, nas 2 primeiras horas já começou a dar uma bolha no pé, doer um pouco. Mas eu estava convicto de que a dor, né, a dificuldade, ela faria parte da caminhada. E tudo isso tem um significado, né? Tudo isso tem um simbolismo. O que que aquele local que está doendo, o que que aquele machucado está querendo me dizer, né? Que ponto do meu corpo, né? Que ponto do meu estado interno está relacionado com aquela região do corpo, né? Por que que aquilo está machucado? Uma região de fragilidade, né? Naturalmente. Então, eu, de certa forma, estava disposto, né, a acolher, né, a dor, né, acolher o sofrimento que pudesse vir e preparado para que pudesse vir. E aí, sim, fui caminhando, né, não sabia o caminho, então, ao longo da caminhada, eu ia olhando placa, ia perguntando e buscando refletir, né, muito profundamente sobre essa minha ida à fazenda, né, sobre esse momento, né, da minha vida, né, porque essa minha ida à fazenda naturalmente foi uma coisa muito profunda, né? Foi um processo profundo, né? De ter que sair do emprego que eu estava anteriormente, e também tem toda a questão do Astra do Rio de Janeiro, né? Que estava ali num processo de formação, tá ainda num processo de formação, de amadurecimento, e a própria relação mesmo com meus pais, né? Com meu pai, com minha mãe, né? Os questionamentos, né, que eles fizeram, né, e tudo isso era uma coisa que estava dentro de mim, assim, acontecendo. Então foi um momento de uma oportunidade de poder pensar muito, né, aprofundar muito sobre isso tudo e orar bastante também, né, porque a gente vê que quando nós somos obrigados, né, forçados a passar muito tempo assim em silêncio, né, conosco, com nós mesmos, a gente vê como é que a nossa mente ela funciona o tempo todo sem parar, né? Então esse estar consigo mesmo, né? Estar sozinho, assim, numa situação onde é você e Deus e mais nada. É uma coisa que já é, assim, uma experiência interessante, né? Se sentir, assim, sozinho, né? Se sentir, né, nas mãos de Deus, unicamente, né? A Deus dará. Então, essa caminhada, esse primeiro dia, nessas primeiras horas, foram de bastante reflexões, assim, né? Caminhando com bastante ânimo também, né? Mas bastante reflexões e buscando isso, assim, amadurecer isso tudo dentro de mim e encontrar essa energia, né? Em Deus, né? Colocar essa energia em Deus, essa confiança em Deus e lidar comigo mesmo. E aí eu sei que eu fui caminhando, caminhando, e aí cheguei na primeira cidade, onde seria a cidade de referência, né? Que eu tinha anotado no meu papelzinho, que o meu papelzinho dizia que eu ia chegar em tal cidade às 5 horas da tarde, mais ou menos. Mas acabou que eu cheguei nesse lugar a meio-dia ainda. Eu falei, pronto, cheguei meio-dia, não vou parar de caminhar aqui agora, tá muito cedo. Então, vou seguir viagem. E aí eu sei que na hora quando seria o momento de seguir ali, eu fiquei na dúvida, assim, para onde era o caminho, para onde não era. E aí falava para ir pela praia e não sei o que. Eu falei, quer saber, eu não vou seguir esse caminho aqui não, que era o caminho que estava no roteiro, que ele tinha explicado mais ou menos, mas eu não me lembrava ao certo. Eu lembro que tinha que ir pela praia. Mas para ir pela praia, até eu chegar na cidade seguinte, que seria a caminhada do dia seguinte, ia demorar muito, né? Porque eu caminhei um pouco mais rápido do que o normal, então eu cheguei muito cedo.
Em vez de eu chegar lá às 5 horas da tarde, eu cheguei meio-dia. Então eu não ia parar para dormir ali, estava muito cedo, eu ia continuar. Então acabou que eu optei por um outro caminho. Eu falei, bom, então eu não vou por esse caminho, eu vou fazer um outro caminho, vou seguir pela estrada. E aí, mais uma vez ali, estava buscando essa conexão, né, com, com o Atman, esse discernimento átmico, para que eu recebesse a orientação de qual caminho seguir, né? Ou seja, não fazer o caminho que estava no roteiro, mas fazer um outro caminho. E aí eu busquei fazer esse outro caminho e fui. Aí já não tinha mais roteiro. Fui perguntando, fui me orientando. E aí parece que tinha um povoado que era mais ou menos uns 5, 6 quilômetros ali onde eu estava. Aí eu fui caminhando devagarzinho, né? Parei, comi uma coisinha. E, e aí eu sei que eu cheguei nessa nova cidade, nesse povoado, que era o povoado Aguilhada. E numa mercearia que tinha ali na beira da estrada, eu conversei com uma pessoa que estava ali, né? Porque eu já estava bastante cansado já, aí mais esses de 4, acho que eram uns 4 quilômetros mais ou menos do lugar que eu estava. Já foram mais ou menos umas 1, 2 horas de caminhada a mais, né? Aí eu sei que eu cheguei nesse povoado mais ou menos umas 3 horas da tarde. Umas 3 horas da tarde. E comecei a conversar com essa pessoa que estava na vendinha. E aí eu perguntei para ela, né, como é que era o próximo local que eu deveria ir, se estava muito longe. E ela falou que estava muito longe ainda. E aí eu já estava já bastante cansado, né, 10 horas caminhando. Aí eu tava buscando, né, saber se tinha algum lugar que eu pudesse parar para descansar um pouco e tal. Aí eu sei que a gente foi conversando ali, a pessoa muito simpática, né, muito atenciosa. Tava ali vendendo jaca, né, uma barraquinha de frutas. Fui conversando assim, me dei bem com a pessoa que estava ali. E aí pensei assim, falei, bom, tá bom, quer saber? Então, não sei para onde eu vou agora, não sei qual caminho eu vou fazer, eu sei que agora eu vou dar uma descansada, vou descansar um pouco, aí depois eu vejo se eu continuo ou não o caminho. E aí ela falou assim, bom, se você quiser dar uma descansada, a minha casa é logo ali embaixo, eu pego lá, eu peço pro meu filho pegar uma esteira de palha para você, a gente bota ali em frente à minha casa, e você descansa um pouco lá e você vê, né? Já tiveram outras pessoas que estavam de passagem na estrada e eu já fiz isso com outras pessoas, né? As pessoas de bicicleta, né? Estavam pedalando. Aí eu falei, tá bom, então vou dar uma paradinha ali para dar uma descansada, né? Eu agradeço a esteirinha, vai ser muito bom. Aí peguei, desci lá onde era a casinha dela, no povoado, botei a esteirinha na frente da casa. E peguei lá uma comidinha, né? Comi um pouquinho de castanha, né? Bebi um pouquinho de água e fiquei lá. Eu sei que esse tempo que eu fiquei na frente da casa dela começou a aparecer um monte de gente ali. Uma pessoa estranha, né? No povoado pequeno, todo mundo se conhece. E aí começou a vir um filho dela, aí veio a irmã, porque lá todo mundo família, né? Aí veio outro, aí eu comecei a conversar, comecei a me entrosar com as pessoas e as pessoas começaram a sentar assim em volta, a gente começou a interagir, não sei o quê, aí vieram os meninos estavam brincando, eu brinquei com eles, não sei. Eu sei que eu fiz uma amizade lá com todo mundo, que tava assim umas 10, 20 pessoas do povoado, todo mundo ali em volta ali, a gente conversando, tinha, eu tinha levado um pouco de nozes também, que tinham me dado, aquelas nozes lá que parece um cérebro, né? E aí as pessoas que estavam no povoado nunca tinham visto aquilo na vida, nunca tinham experimentado. Aí eu dava para eles experimentarem, né? A castanha de caju também, a castanha de Pará, né? Essa noz, as pessoas comendo assim, falando, nossa, nunca comi isso na vida, né? Aqui só tem feira uma vez por semana, a gente come o que tem na feira. Então foi bem legal assim essa troca, né? Aí eu sei que o tempo foi passando, e aí foi ficando tarde, e aí eu sei que a pessoa da vendinha lá voltou, né? Fechou a barraquinha, voltou para casa. E aí foi uma coisa tão natural assim que eu acabei, ela me convidou assim para ficar lá, para dormir lá, e acabou que eu fiquei lá mesmo, né? Ocorreu assim essa coisa, já estava tão entrosado ali com as pessoas, o filho dela, né? Será que só o Daniel caiu? Acho que é, né? De trocar, né? De amizade. Então acho que ela, apesar de ser uma mulher, inclusive uma mulher casada, né? Mais velha, só que o marido não estava no dia. Ela sentiu assim essa confiança, essa tranquilidade de me convidar para dormir lá na casa dela, né? Era uma casinha muito simples,
muito, muito simples, um povoado assim, super pobre mesmo, né? Humilde. E aí eu aceitei, dormi lá, de maneira super tranquila. Então era uma casinha que tinha uma lâmpada na casa inteira, uma casa de uns 2 quartos assim, mas o chão de terra, dentro da casa era terra, terra batida. A televisão daquelas televisões de tubo, aquelas grandonas, preto e branco. A televisão não tinha som, ficava a televisão ligada lá, mas não tinha som, não tinha nada, era só as imagens. Uma lâmpada, o banheiro não tinha vaso, era assim era metade de um vaso, né? Só tinha aquela parte de baixo do vaso, não tinha tampa, não tinha descarga, não tinha nada. Não tinha chuveiro no banheiro, era banho de canequinha, né? Banho de balde. Enfim, uma simplicidade assim tremenda. Mas eu estava ali de todo o coração, né? Eu estava ali com as pessoas, né? Interagindo com eles de uma maneira tão pura, assim, tão profunda que não estava nem aí para isso, né? Nada daquilo importava, porque só de ter um lugar para ficar, né? De receber aquele acolhimento, de receber essa oportunidade de dormir debaixo de um teto, né? Porque eu até então não sabia onde eu ia dormir, onde eu ia passar a noite. E a pessoa apareceu ali, né? E colocou, né? À disposição e fez um cafezinho para mim, né? A geladeira dela vazia, não tinha nada, mas mesmo assim apareceu um primo dela me oferecendo comida, não come aqui, pega, pega. Ou seja, mesmo as pessoas não tendo nada, né? As pessoas pobres estavam ali, né? Me dando as coisas, né? Comida, bebida e me recebendo. Então, uma coisa assim muito, muito profunda, assim, né? Muito, muito bonita, né? E à medida do possível também eu dando, né? O que eu tinha ali, compartilhando também com eles. E então assim eu estava numa gratidão tão grande, assim, uma alegria tão grande que aquela simplicidade não tinha essa questão, não tinha importância. Na verdade, muito pelo contrário, eu estava agradecendo tanto, né, por estar ali, né, vivendo aquilo e estar ali com eles, né, e com meus irmãos ali verdadeiramente, né, vivendo aquele momento. Então a pobreza, a simplicidade em si não tinham essa questão, porque às vezes as pessoas que não estão acostumadas podem estranhar isso, né? Imagina, o banheiro não tinha papel higiênico, né? Tomar um banho de canequinha, né? Não tem água quente, não tem um chuveiro de água quente. Então, a pessoa que não está acostumada pode realmente estranhar, mas só que a energia ali era uma coisa tão grande que era uma gratidão tremenda. Era só agradecimento, né? Por ter recebido ali um acolhimento, né? Ter recebido um braço amigo, né? Um lugar para poder passar a noite, né? Um teto para passar a noite, não passar a noite no relento, né? Possivelmente com chuva, né? Com frio, enfim. Então eu sei que ela me convidou e aí a gente conversou bastante, né? A família, conheci a família dela toda praticamente. E aí foi um momento muito bonito, assim, né? Muitas coisas aconteceram, mas resumidamente foi isso. E aí a caminhada também eu fiz ela sem relógio, né? Então, fui caminhar, no dia seguinte acordei assim, naturalmente, né? Fui chamado mesmo pela intuição. Acordei na hora que eu acordei e era mais ou menos umas 4 horas da manhã, 4 e pouca. Aí ela acordou também, abriu a porta para mim e eu fui para o segundo dia de caminhada. Aí no segundo dia a caminhada ela é muito extenuante, assim, ela é muito, muito cansativa, porque é um caminho difícil, com subidas, com lugares que você não passa ninguém. Muitas vezes você caminha horas e não vê uma alma viva passando, não vê uma casa, né? Só vê estrada, né? Estrada de chão. Então foi um momento assim que foram momentos que eu passei de introspecção muito grande, assim, porque a gente passa por muitos altos e baixos, né, durante esse período, que é como é a nossa vida mesmo, né, de altos e baixos, momentos de entusiasmo, né, de alegria, de energia, de vamos, e outros momentos de caramba, será que está certo o caminho? Será que eu me perdi? Será que eu vou aguentar? E será que isso? Será que aquilo? E aí pensamentos negativos que vêm, a gente começa a ter que lidar com a nossa própria mente, com a nossas próprias emoções. Então, é um exercício também muito, muito interessante, assim, né? Muito bom, assim, lidar com esses altos e baixos, né? E se ver sozinho lá no meio do nada e caminhar horas sem passar uma alma viva, né? E muitas vezes caminhando, às vezes, de manhãzinha no escuro, né? Ainda com o sol nascendo. E aí, às vezes, passava um cachorro adoidado aí também, um cachorro latindo.
E aí, será que vai me morder? Será que não vai? Então, isso tudo acontece, né, ao longo da caminhada. Mas aí eu sei que eu fui caminhando, assim, uma caminhada cansativa, muito cansativa. Eu sei que também foram mais ou menos umas 10, 11 horas de caminhada direto, muito sol. E eu cheguei lá num lugar, que era um lugar que tinham me recomendado também, que fazia parte do caminho. Então, consegui chegar nesse povoado. E aí, nesse povoado, eu entrei lá numa pousadinha que tinham falado, né, que era onde o pessoal costumava ficar. Mas também cheguei mais ou menos cedo, assim, só que eu estava muito cansado nesse dia. E aí, conversando lá com a pessoa da recepção, eu falei, né, que estava caminhando. E eu não queria ficar na pousada, né? Eu queria ficar. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, eu cheguei na pousada e estava conversando lá com uma pessoa lá de dentro da pousada, né? Não sei se era recepcionista, uma pessoa que estava lá na hora. E aí perguntei assim se tinha algum lugar por ali que ele poderia me aconselhar, né, que eu pudesse passar a noite, ou então se eu seguia caminhando. Tava ali pedindo ajuda a ele, né, para saber qual seria a melhor coisa a se fazer, né? Se eu continuava caminhando mais um pouco, ou se eu podia dormir em algum cantinho ali, em algum lugar ali perto, se ele saberia recomendar ou não. Mas em momento nenhum eu pedi assim para ficar na pousada nem nada, até porque eu não tinha dinheiro, não ia sugerir nada, né? Mas aí eu sei que ele perguntou assim, tá vindo de onde, não sei o que. Eu falei, não, tô vindo de Aracaju. Aí foi conversando, ele falou, caramba, Aracaju é longe, não sei o que. Já eram 20 horas de caminhada, né? Aí ele falou, pô, por que você não fica aqui mesmo? Fica aqui na pousada, tem uma área coberta ali. Aí a gente tem um chuveiro ali também, um banheiro. Você pode usar ele à vontade ali, porque era uma coisa separada da pousada, né? Tinha uns quartos e do lado tinha essa área que era como se fosse uma área de festas, assim, uma área de churrasco. Aí ele falou, não, rapaz, fica aí, tem um banheiro ali que você pode tomar um banho, pode usar ali a descarga, né, o sanitário, tomar uma chuveirada, fica aí debaixo desse telhadinho, esse portãozinho aqui, ele fica aberto durante a noite, você pode entrar e sair a hora que você quiser, tá independente, pode ficar aí que não tem problema nenhum aqui, não vai incomodar ninguém, a pousada tá vazia. Eu falei, caramba, é mesmo? Eu acho que eu vou aceitar esse convite, porque eu realmente estou muito cansado e eu não acho que não vale a pena continuar caminhando hoje não, vou guardar energia para amanhã. E aí eu resolvi ficar por lá mesmo, né, nesse lugarzinho que era do lado da pousada ali, um telhadinho, uma área de churrasco. E aí passei ali, né, cheguei, já era mais ou menos também umas 3, 4 horas da tarde, estava cedo. Aí abri o Evangelho, abri o Gita, e as passagens que caíram nesse dia, quando eu fui ler, foram passagens, assim, exatas, né, traduziam, assim, muito bem, assim, o momento que eu estava passando, né, a situação que eu estava passando. Aquela coisa mesmo, né, dos livros sagrados, né, que sempre trazem essa mensagem, assim, perfeita, né, de acordo com o que a gente está vivendo. Então, me emocionou bastante também, pensei bastante, e aí, assim, dormi lá, passei a noite lá. No dia seguinte, eu saí cedo de novo, fui caminhando, e teoricamente o lugar de parada seria uma cidade e tal, mas à medida que eu fui caminhando, eu estava caminhando num passo mais acelerado, e eu vi que no ritmo que eu estava indo, dava para ir direto para a fazenda. Ao invés de passar mais uma noite, que seria o normal, né, que as pessoas faziam, eu falei, não, eu vou seguir direto e vou fazer em 2 noites só. E resumidamente foi isso. Acabou que no terceiro dia eu fui direto para a fazenda. Aí foram mais ou menos umas 14 horas de caminhada, direto. E aí parei muito pouco, parava só para descansar e tomar uma água e tirar um pouco da areia do pé, né? Porque a areia vai machucando um pouco o pé, então tirava a meia, limpava o pé, tomava uma água e seguia. Então isso é até uma coisa interessante, assim, porque a caminhada, todo mundo fala isso, né? E é uma verdade. E é uma coisa estranha que a gente praticamente não sente fome. Eu digo assim que eu acho que eu não senti fome em momento nenhum, praticamente. Eu comia só porque eu reconhecia assim, a importância, né? De estar me alimentando, né? De estar comendo. Então, de vez em quando eu parava, comia assim um punhadinho de castanha, comia um punhadinho de amendoim, e aí seguia. E quando parava só o necessário. Então, não parava para esticar a perna, né? Esticar a perna numa rede, ou então parava num barzinho para ficar. Não. No meio do caminho, é até engraçado porque assim, parece que a gente é intuído sempre os momentos certos de parar, né? Eu ficava pensando,
poxa, eu quero parar, quero descansar um pouco. Mas eu falava, não, vamos um pouquinho mais. Daqui a pouco eu vou saber a hora de parar. Aí quando menos espera, aparece assim um banquinho assim numa sombra de uma árvore do nada, assim. Na hora que é a hora é exata, assim, quando você já não aguenta mais, quando é a hora de parar mesmo, aparecia um banquinho assim numa sombra de uma árvore, aquela coisa assim, perfeita. Parece que foi colocado ali para isso. Aí eu sentava lá, parava, limpava o pé, comia um negocinho, 10, 15 minutinhos no máximo, levantava e aí continuava a caminhada. Porque você também não sente cansaço, né? Quando você para, parece que cansa mais do que você parar muito, né? O difícil era justamente parar e voltar, né? Essa volta era difícil, mas depois que voltava, entrava no ritmo, aí ia embora. Então tem essa coisa assim dessa energia estranha, né, que nos acompanha nesse momento, que é uma energia que você não sente cansaço, a dor desaparece também, você não sente fome, você sente pouca sede. Não vou dizer que eu não senti sede, porque sede eu sentia, mas eu acho que muito menos do que eu sentiria numa situação normal, né? A garrafinha eu ia enchendo ao longo do caminho, às vezes apareciam torneiras no meio do caminho, eu enchia no meio do caminho mesmo, ou então pedia na casa de alguém, as pessoas ofereciam água, davam água com tranquilidade. Então tem essa energia estranha, assim, que é uma energia que nos acompanha mesmo, né? Que a gente vê assim claramente que é uma energia que nos protege, né? Que nos conduz, que nos orienta, nos inspira, né? E nos intui para os caminhos, né? Para os lugares, para as paradas e para as pessoas, né? Que toca as pessoas, né? Para que elas se sensibilizem com tudo isso e ajudem, né? Então isso é uma coisa que eu vi assim que foi comum a todas as caminhadas e foi comigo, aconteceu comigo também, né? Essa coisa. Então, basicamente foi isso. Eu cheguei na fazenda de noite, na sexta-feira, era o dia de vigília. Aí compartilhei um pouquinho da história com eles já também. Assim, cheguei lá bastante emocionado também, bastante tocado. E agradecendo a Deus mesmo profundamente. Porque o que importa mesmo é a caminhada, justamente, né? Esse processo, né? De chegar até lá. Então, isso é uma coisa que eu vi assim claramente. Não era chegar lá que foi o importante, mas o importante foi esse processo todo, né? Como montanhista, né? Que não está preocupado em unicamente atingir o cume, né? Mas essa caminhada, nessa subida, que é a experiência que importa. Então, resumidamente foi isso, né? Teria mais coisas para falar, mas também não quero me alongar muito, porque o horário de vocês aí é 8 horas, né? Já até passou um pouquinho. Daniel, agradeço esse depoimento bonito, sincero, né? De lembrar que a Maria Floresta me avisou que ela ia precisar sair, ela já tinha avisado que tinha um compromisso às 8 horas, por isso que ela deixou a gente. Hoje a gente está avançando um pouquinho no horário, mas o horário é uma coisa que o tempo do sagrado é outro. Então, essa reunião termina a hora que ela tiver que terminar, que é a hora certa para terminar. Não tem problema nenhum, as coisas vão acontecer como tiver que acontecer. Eu acho que a Cristina colocou uma questão muito importante que te motivou a fazer esse depoimento importantíssimo, ainda mais no contexto do nosso grupo, que é essa ideia dos diálogos do coração, que é o nome do grupo, é esse, que é exatamente para a gente exercitar o funcionamento da rádio coração e exercitar como é que se dá essa intuição e essa ligação com o sagrado. Então, o espírito é exatamente esse. Mas eu não quero falar, hoje você é o nosso convidado, lembrando lá da velha Grécia, né, dos hóspedes, quando você recebe as pessoas com hospitalidade, esse é o sentido, que foi o que você experimentou nas casas mais humildes, né? E eu queria deixar a palavra para as outras pessoas que quiserem, assim, se possível, até pedir a quem fosse falar, se for possível, a gente nunca vai dizer, porque cada um tem a sua situação, mas abrir o microfone para conhecer, abrir o vídeo para conhecer o Daniel, né? E aí a pessoa faz uma perguntinha para ele. O Daniel está agora lá em São Paulo, e como é que eu conheço o Daniel? Bom, o Daniel também é meu sobrinho, é filho do meu irmão, né, do Marco. E eles têm o ashram aqui de Niterói, Brahmala. Então, só para dar o contexto, que é o ashram que nasceu filiado à Grande Síntese.
Então, as pessoas, assim, um pouquinho, bem no iniciozinho, a gente tinha o grupo, da onde surgiu, onde, assim, essa sementinha saiu, foi do nosso próprio grupo, um grupo como esse, que funcionava em Ipanema, né? Então, é um frutozinho do grupo de Ipanema também. Que ali tinha o meu irmão, minha cunhada, uma outra menina muito interessante também que participava, o próprio Daniel. E aí um processo parecido com agora do professor Rito, né? Quando falou, olha, a gente quer se consagrar. Falou, quer se consagrar, vai para a grande síntese. E aí cada um toma a sua vida própria, segue o seu curso, o seu destino, que é como tem que ser. Então, eu estou vendo que a Edileia abriu o vídeo, é porque a nossa amiga Edileia quer falar. Eu fico muito feliz com a presença dela aqui. Eu te passo a palavra, então, Edileia. Sim, professor. Primeiro, agradecer aí o Daniel, né? Toda a coragem dele né, que passou e dividir, compartilhar isso com a gente. E assim, todas as perguntas que eu tinha para fazer foram respondidas durante a explanação dele e agora com a sua, porque eu fiquei assim encantada de ver tão jovem, né? E já está nesse caminho e perguntar como foi que ele chegou, mas você acabou de falar. Então, assim, é só mesmo demonstrar a gratidão, né, que eu tenho, porque essa era uma ideia minha e da Cristina, né, da gente, esse ano, a gente tinha se programado de ir até Aracaju e, de repente, até fazer, não sei se essa caminhada, né, mas uma coisa parecida, né? Um caminho parecido. Então eu tinha assim, muita curiosidade de ouvir um relato desse. E eu acho que ele, né, ele me atendeu, né, me respondeu. Né? Gratidão, Daniel. Namastê. Obrigado, irmã. Quem gostaria de falar agora? Oi? Professor? Quem quiser falar, pega o microfone. Rito. Professor Rito. Poxa, Daniel, primeiro agradecer muito, né? Parabéns pela iniciativa, pelas iluminações. Agradecer por você ter compartilhado conosco. Eu estava aqui ligado nas suas palavras, acho que eu fiz um pouquinho esse caminho com você agora aqui em alguns minutos. Eu fico imaginando a força que existe hoje dentro de você por conta de uma aventura espiritual dessa magnitude, né? A coragem de ter começado e a partir do começo, como você mesmo disse, o resto vai acontecendo meio fora do controle, né? Mas vai acontecendo e acontecendo com felicidade, porque o mundo está aí para nos acolher. Eu tô assim maravilhado, queria te agradecer o relato e o fato de ter compartilhado conosco e queria que você volte aqui, porque isso foi apenas o começo, deve ter mais coisa para contar para a gente aí, e saiba que esse seu relato, ele não é banal, ele tem para você certamente, mas para mim, que eu vi, para o depoimento da Edileia, tem para nós também uma relevância muito grande, né? Quer dizer, o caminho existe, você fez o caminho, está à vontade de fazer, então a importância dessa sua participação e nos contar isso, eu queria te garantir que tem uma relevância muito grande. Eu queria te enaltecer, hosanas à vossa força, por tudo que você teve coragem de fazer e suportar, e muito grato por ter contado para nós. Muito obrigado. Hosanas aí à vossa força. Obrigado, professor. Agora tem ainda para falar Dona Maria Lourdinha, Cristina e Cássia. Ah, Cristina, uma palavrinha antes, rapidinho. Claro, Daniel. Eu agradeço, assim, né, todos os elogios, né, e tudo mais, mas eu acho que uma coisa que a gente aprende, assim, aprende de verdade mesmo na prática, né? Essa vivência com o Francisco, nessa vivência na fazenda, é que nada disso são coisas que provém de nós. Então, acho que esse exercício de entregar tudo a Deus, né, de colocar tudo, né, como sendo autoria de Deus mesmo, porque hoje eu reconheço perfeitamente que desde aquele processo inicial, né, quando me veio aquela inspiração, e quando eu comecei a caminhada, né, e mesmo assim, como eu disse, né,
o correto a se fazer naquele momento, que eu gostaria de ter feito, na verdade, era ter ido sem nada, absolutamente nada, só com a identidade no bolso, sem levar água e sem levar comida. Tudo bem que eu não levei dinheiro, não levei celular, né, e fui com uma mochilinha pequena, né, com o mínimo possível. Mas ainda assim eu reconheço que da minha parte, digamos assim, eu não fui corajoso o suficiente, ou seja, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter atendido totalmente ao chamado e ir sem nada, que eu seria atendido. Tanto assim que no primeiro local, quando eu cheguei, na casa da Dona Aline, né, que foi a pessoa que me recebeu, ela me deu comida, ela me deu café, ao longo do caminho as pessoas me deram água, eu encontrei torneiras de água ao longo do caminho para eu beber, ou seja, se eu não tivesse nem uma garrafinha d'água para levar, eu teria encontrado água no meio do caminho. No segundo no local, quando eu dormi, né, na pousada lá que a pessoa me ofereceu, o próprio recepcionista me ofereceu um prato de arroz e feijão. Eu não aceitei porque eu estava com já a minha castanha, né, o meu amendoim. Eu falei, não, eu tenho minha castanha e meu amendoim, não precisa, eu vou ficar com o que eu tenho. Mas ele me ofereceu um prato de arroz e feijão com comida, com tudo. Sem precisar pagar nada, sem eu pedir nada. Então, se eu fosse sem nada, como foi o chamado inicial, eu não teria passado fome, eu não teria passado necessidade nenhuma, porque nos 2 dias hein, teria banheiro, teria essa assistência, essa receptividade. Então, vejo que, assim, não tem mérito meu nesse aspecto. Pelo contrário, eu vejo que eu fiz menos do que eu poderia ter feito e que era Deus o tempo todo ali me amparando, me conduzindo, me guiando, porque tinha essa, digamos assim, esse escudo, né? Essa energia protetora do mestre, né? Essa energia protetora do meu guru, né? Do meu anjo da guarda, que me conduziu e me levou nessa caminhada. Então não foi por mérito meu, porque se fosse por mim mesmo, eram os meus medos, né? A minha mente vacilante, que me teria talvez me colocado, né, no caminho da desistência, vamos dizer. Mas essa certeza de que Deus ia me amparar, Deus ia me ajudar, foi com que fizeram com que eu conseguisse alcançar isso tudo. Tanto assim que no caminho de volta, eu tinha a intenção de fazer a caminhada de volta. Eu queria voltar da fazenda para Aracaju, mas não foi possível, porque eu fiquei doente, apareceu uma febre repentina do nada, apareceu uma alergia que deu uma assadura na região da virilha, aqui, uma assadura terrível, que ficou 3, 4 semanas para melhorar, só agora que está melhorando, e febre, doença, e aquela coisa toda que ficou assim, não tinha condição nenhuma de fazer essa caminhada. Porque, nesse caso, hoje eu fico pensando, né, porque eu queria fazer isso por conta própria, talvez eu estivesse querendo agir assim de maneira, não sei, assim, como eu já tinha feito a caminhada antes, né, já estava mais confiante, mas talvez não me entregando tanto quanto eu me entreguei na primeira vez, talvez não estando tão conectado assim, tão preparado assim para essa caminhada como eu fiz na ida, com esse suporte, com essa conexão. Então, nesse segundo caso, na caminhada de volta que eu queria fazer, que eu não fiz, não foi possível, né? Porque surgiram aí dificuldades físicas mesmo que me impediram de fazer a caminhada. Eu acolhi os sinais, eu acatei e falei, bom, então já que o sinal é esse, o recado é esse, eu também acolho e respeito que a vontade de Deus nesse momento não é essa, que eu vá caminhando. Então, eu fui de carona, né? Voltei de carona e peguei o avião e voltei para o Rio de Janeiro. Então, é só enfatizar isso assim mesmo, né? De que apesar dos elogios e tudo mais, eu acho que elogiar acima de tudo aos mestres, elogiar acima de tudo a Deus mesmo, né? Porque é Ele que viabilizou isso na minha caminhada e na de todos os outros, né? Porque depois de mim, outras pessoas, muitas pessoas fizeram as caminhadas, né? Pessoas até às vezes de 60 e tantos, 70 anos de idade, fizeram a caminhada nessa mesma estilo, né? Nessa mesma política de ir sem dinheiro, sem celular, sem roteiro, sem nada. E aí as pessoas começaram a fazer outros caminhos também, né? Porque esse caminho que eu fiz esse caminho quando eu fiz foi um caminho novo, né? Ninguém nunca tinha feito esse caminho. E aí foi um caminho que ficou meio marcado assim, então as pessoas começaram a fazer esse caminho e depois outros caminhos foram sendo descobertos também e outros. Então assim, foram várias caminhadas que aconteceram
e todo mundo vinha com esse mesmo relato, né? E Francisco enfatizava muito isso, de que essas caminhadas elas estavam sendo possíveis, né? Esses verdadeiros milagres, eu diria, né? Porque pessoas que às vezes a gente vê que não teriam condições físicas de suportar uma caminhada tão extenuante assim, né? Pessoas com artrose, problemas de coluna, pessoas idosas mesmo, né? Dona Margarida deve ter quase 70 anos de idade, fez a caminhada sozinha, também sem nada, Nádia, tantas outras pessoas. E ele dizia isso, né? Porque essa caminhada era uma caminhada que estava acontecendo com o propósito de criar assim uma via sacra, né? De criar um caminho sagrado e tinha esse amparo dos mestres, tinha essa proteção dos mestres. E uma vez isso sendo tirado de cena, não tendo isso, aí a situação era outra, né? Muito mais difícil. Então, eu acho que é isso. Só esse detalhe. Então, deixa eu ver, Daniel. Cássia está me dizendo aqui. Talvez Dona Lourdinha queira falar um pouco também. Você vai conhecer uma pessoa incrível, que é uma das pessoas mais experientes do grupo de Juiz de Fora. Eu não sei se ela quer falar. E antes dela passar a palavra para ela, vou lembrar uma coisa que o Francisco disse para mim, que acho que tem a ver com o que você disse também, né? Qual a diferença entre a tua primeira decisão de caminhar, que foi possível, e a segunda, que não foi possível? A primeira, como você mencionou, foi uma inspiração, uma intuição que veio dos mestres, né? E a segunda talvez tenha sido ainda um pouco mais um desejo seu, pessoal, porque você já tinha conquistado aquele caminho. E aí eu lembro que o Francisco me disse, depois que eu fechei o restaurante em São Paulo, que ele me perguntou, você já refletiu por que você precisou fechar o restaurante, né? Eu falei, Francisco, eu fiz tudo certo, eu dediquei. Ele falou, pois é, mas eu sei onde você errou. A grande pergunta que você tem que fazer é se você fez isso por vaidade, para provar que você conseguia, mesmo que você quisesse fazer uma coisa boa, no desejo seu, ou se foi uma intuição para fazer aquilo como uma obra de Deus. Eu falei, eu vou consagrar, eu vou entregar para o Shuddha, não vou fazer tudo melhor. Mas era esse que era o projeto, ou esse era o projeto pessoal seu, né? Ele falou, se lembra no futuro que todas as coisas que você sente uma intuição maior, o caminho vai se abrir. Agora, se for um projeto pessoal, ainda mais na via espiritual, isso não se mistura. Você pode fazer um projeto na área material, mas quando você quer misturar os dois, aí é como talvez um pouquinho com você. Até para te proteger de acidente, os mestres te deram uma assadura na virilha, que não estava no plano deles, te dá um aprendizado que você já tinha recebido. Fazia sentido, talvez, até. Se você teria outras coisas para aprender em outras trajetórias que a gente não sabe quais são. Uma segunda caminhada pode ser possível? Pode. Pode ser que não precise? Também pode. Isso não é a gente que decide, né? Eu queria falar isso, assim, que foi um pouco a mensagem que o Francisco disse para mim também. E não sei se Dona Maria de Lourdes quer falar, Dona Lourdinha? Dona Lourdinha, caso a senhora queira falar, o seu microfone está fechado, é preciso abrir, ok? Se ela tiver com dificuldade, não tem problema, Cristina. Ah, ela abriu. Não abriu. Ah, deixa eu ver se eu abro o Não microfone. abre, Não abre. Só o microfone que está fechado, Dona Lourdinha. Ela está com dificuldade de abrir o microfone. Abriu. Abriu, Dona Lourdinha. Abriu. Olha, também agradecer o Daniel por essa experiência mística tão profunda que ele teve por intuição, uma intuição divina, e à medida que você ia narrando, você também comentou sobre isso, eu imaginava os passos de Jesus vencendo cada um daqueles momentos, né? E você foi vencendo com pureza, com verdade, com amor, interagindo com aquele povo. Todos que você encontrou, nada é por acaso. Cada um teve ali a sua missão de partilhar com você e de transmitir também aquilo que você necessitava
e continua, então, esse caminho que eu tenho certeza que cada vez vai ser mais luminoso, onde você, passando para outros, a sua experiência poderá também tocá-los, né? Tocar o seu coração, e que todos possam sentir que a vida é isso. A vida é verdade, simplicidade, amor e muita luz. E esse período que você adoeceu também não foi por acaso. Talvez alguma purificação ainda precisasse ser feita. Então, vamos agradecer pela sua experiência e por tudo que você nos transmitiu. Que a sua caminhada continue com muita luz ao longo de toda a sua vida. Obrigada. Obrigado, dona Lourdinha. Eu vou passar a palavra para a Cássia, acho que só falta ela. Ela fala umas palavrinhas e já pode até fazer o nosso encerramento, pelo avançado da hora, que já são 8h30. A não ser que alguém tenha uma última palavra que queira dizer. Se não, deixa para a Cássia encerrar. Só uma palavrinha rapidinho aqui, 2 minutos, que ela falou, agora eu me lembrei de uma coisa também que eu achei interessante que aconteceu, foi que quando eu fiz essa primeira caminhada, as pessoas depois me perguntavam, né, como foi que eu fiz, né, e qual foi o caminho que eu fiz, e aí eu dava as orientações, né, eu fui por tal lugar, parei na casa de tal pessoa, e aí eu sempre recomendei, assim, né, as primeiras pessoas que me perguntaram, para passarem na casa da Dona Aline, que foi a primeira noite, e falei, encontre com ela, converse com ela, uma pessoa muito, muito atenciosa, uma pessoa muito simpática. Dê uma passadinha lá, pelo menos, né, e converse, fala que fui eu que recomendei, né, mande lembranças, até mandei uma lembrancinha, né, que uma pessoa que fez a caminhada logo depois de mim, eu fiz um presentinho e mandei por ela, né, para entregar essa pessoa. Aí essa pessoa que foi depois de mim passou por esse caminho, acabou que também foi recebido pela Dona Aline, dormiu lá também, e assim aconteceram com várias pessoas. Então, a Dona Aline ela passou a se tornar assim um ponto de uma base de apoio da caminhada, e as pessoas iam parando lá e ela sempre recebia muito bem todo mundo, e todo mundo se apaixonava muito por ela, todo mundo agradecia tanto. Eu sei que foram chegando nas pessoas depois, né, assim, as caminhadas seguintes. E aí eu fiquei sabendo depois que, incrivelmente, o que começou a acontecer com a Dona Aline, que estava recebendo essas pessoas, a vida dela material começou a prosperar. Então a televisão dela, que antes era uma televisão preta e branca, daquela tubular que não tinha áudio, as últimas pessoas que foram já viram que tinha uma televisão daquela de LCD, uma televisão nova, e ela já estava e a Dona Aline compartilhando, né? Ela falando que incrivelmente, depois que ela começou a receber as pessoas, que essas caminhadas começaram a acontecer, uma série de coisas foram acontecendo na vida dela que foram fazendo com que a vida dela fosse melhorando, né? Assim, materialmente, né? As vendas e a vida dela e tudo mais. Mesmo ninguém dando nada, assim, as pessoas não davam dinheiro para ela, não. Era só essa troca mesmo de relações, né? No máximo, assim, dava uma comidinha, né? A pessoa que vinha, deixava uma coisinha ou outra. Mas era muito mais ela dando do que recebendo das pessoas que caminhavam, porque quem caminhava, caminhava sem nada, né? Não tinha nada para dar mesmo. E aí, à medida que ela foi recebendo as pessoas e dando isso e compartilhando, naturalmente, né, por essa lei que a gente sabe que existe na teoria, mas naturalmente a gente vê isso na prática, que ela mesma começou a receber muito mais, né, de Deus, né? Começou a ver a sua vida prosperando. Então, quando eu fiquei sabendo disso, né, nas caminhadas seguintes, eu achei muito bonito também, né, saber que que coisa, né? Que coisa interessante, né? Você ver isso acontecendo na prática, né? Essa questão da doação, né? Da entrega, da receptividade, como é que isso teve o poder de mudar a própria vida dela mesmo, né? Então, só esse detalhezinho também que eu achei, assim, muito, muito interessante, muito profundo. Não, eu só ia falar uma palavrinha, Daniel. Eu também estava acompanhando a caminhada aqui, como o professor Rito falou, enquanto você contava, eu estava me imaginando andando com você também. E eu imagino a tua emoção de chegar na fazenda na sexta-feira à noite, no dia que tem a vigília, no Sudaçaba, porque eu me lembro que lá foi, assim, nessas reuniões de sexta-noite, foi onde eu tive, assim, as experiências mais fortes, Daniel.
E aí você chegar com toda essa experiência já dos 2 dias já caminhando, né? Mais de 2 dias caminhando. E chegar para um encontro desse deve dar uma emoção muito grande. Então, eu fiquei imaginando essa questão dessas reuniões e tudo que você passou por lá. Então, eu queria também agradecer por esse depoimento, porque ajuda a gente a acreditar, né, naquilo que a gente está buscando. Que a gente vem aquilo que a gente precisa na hora certa. Então, acho que é isso. Não sei se posso encerrar. Acho que sim. Pode fazer Claro. Pranava. Como você quiser. Então, acho que é só para a gente encerrar e fazer o Pranava e agradecer a presença de todos aqui hoje e do Daniel. Om Tat Sat. Namastê. 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 Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Namastê. Namastê, gratidão. Boa noite, a todos. namastê para todos. Boa noite, gratidão, gratidão, Daniel. Namastê. Namastê, Rita. Namastê, Cristina. Namastê, Cássia. Namastê, Rubens. Namastê. Daniel, a Cássia queria falar um pouquinho. Ela tem uma dúvida. Do Marco, aquele. Não, seu pai tá aí, Daniel? Deixa eu parar de Ah, é porque ele tá com uma roupa aqui que ele